Bom, vamos lá então, pessoal. O primeiro tema que nós vamos discutir hoje é sobre importação de dados do IBGE. Não sei se vocês sabem, o IBGE ele tem assim uma quantidade infinita de informações, tá? Que você pode baixar de forma gratuita, de forma pública, dados assim, em alguns casos, desde 1970 e poucos, eu não sei assim o quanto que a gente pode confiar nesses dados muito antigos, né? Mas tem, tá? Então, primeiro ponto aqui, pessoal, e Aparecido, você que está aqui comigo, né, muito tempo, não sei se você vai assistir o evento inteiro, mas se você estiver assistindo, né, eu sei que você está, na verdade. Se tiver algum problema de áudio, me manda mensagem aqui no WhatsApp, por favor. Aí pode me mandar no privado, tá? Porque aí eu fico de olho aqui. Caso eu tenha algum problema, você me avisa, tá bom? Obrigado. Então, pessoal, esse daqui é o site do IBGE que tem as informações. Chama sidra.ibge.gov.br. Esse site é espetacular, pessoal. Você vem aqui em pesquisa, você tem uma infinidade de possibilidades. Você tem aqui indicadores, e aí você tem de trabalho e rendimento, agropecuária, indústria, comércio, serviço, índice, preço e custo, sistema de contas nacionais. Você tem toda a parte de população, tá? Censo demográfico, estatística, pesquisa nacional, por domicílio, né? Estimativa de população, projeções de população, pesquisa de orçamento, pesquisa de saúde, né? Assistência médico-sanitária, saneamento básico, saúde escolar, formações municipais, parte de economia, né? Indústria, serviço, agropecuária, comércio e assim por diante. E parte de meio ambiente, não tem tanta coisa de meio ambiente. Só contas econômicas ambientais e alguns indicadores, tá? Aí você entra aqui, por exemplo, na agropecuária e você tem mais um monte de possibilidades. Então, cada um aqui, você ainda vai ter mais uma infinidade de possibilidades, tá? Que são dados que você pode utilizar aí na sua pesquisa. Se eu, por exemplo, clicar aqui em produção agrícola municipal, ele vai vir aqui para a gente, ó, explicando, ó, série histórica, 1964 2024. Por enquanto, eles não colocaram 2025, né? Acho que eles, né, demoram um pouco para atualizar, mas não importa, né? Então, você tem aqui muitos anos da série histórica. E aqui vai ter as tabelas. De quais tabelas aqui, por exemplo, a tabela 839 vai falar de milho, primeira e segunda safra. Tabela 1001 vai falar de batata inglesa, primeira, segunda e terceira safra. Amendoim, feijão, informações sobre culturas temporárias, informações sobre culturas permanentes. E é muito, muito legal, pessoal. Se a gente clicar aqui, ó, não sei se vocês conhecem esse site, né? Se alguns de vocês já conheciam. Aqui você vai ter, né, o layout da tabela, onde você consegue aqui colocar unidade territorial, ano, o que você quer baixar, né? Por exemplo. Deixa eu ver se ele deixa. Eu acho que eu tenho que escolher a variável. Ah, tá. Selecione e arraste. Ah, tá. Eu tenho que selecionar aqui embaixo. Bom, aí você, por exemplo, tem área plantada em hectare, área percentual, área colhida em hectare, área colhida em percentual, quantidade produzida em tonelada, quantidade produzida em percentual, rendimento médio. Aqui tem, né, o milho primeira safra, segunda safra, qual ano que você quer, tá? Você pode baixar vários de uma única vez. Essa daqui tem de 2003 para frente, não tem. E aqui a unidade territorial, né? Se você vai trabalhar com Brasil, grande região, unidade de federação, mesorregião, micro-região. Ih, micro-região é grande. Então, e aí depois você pede para fazer o download.
Isso estou falando da gente fazer via site, tá? Mas alguém, eu não lembro o autor, tá? Teve uma brilhante ideia de criar um pacote no R específico para acessar os dados do IBGE. Chama SidraR. Olha que legal, pessoal. Alguém com um intuito grande de ajudar pesquisadores, assim como nós, a ter acesso a todas essas tabelas que eu acabei de mostrar, né? E que às vezes é um pouquinho difícil, né, de acessar. Como vocês estão vendo, são muitos passos. Você tem que fazer o download. Você pode fazer tudo diretamente via R, através desse pacotinho chamado Sidra. Nessa primeira aula, né, nessa primeira palestra, eu vou usar, além do Sidra, mais 2 pacotinhos aqui. E aí, detalhe importante, tá, gente? Primeiro pacote, RStudio API. Esse pacote só funciona se você estiver usando o RStudio, tá? Ele é um pacote específico do RStudio. Léo, estou usando só o R. Eu não gosto de usar o RStudio. Principalmente para quem tem mais experiência, né? Às vezes não gosta do RStudio. Então, esse pacote aqui não vai funcionar, não. Não tem problema, tá? Você vai ver que eu vou usar ele aqui de uma forma muito simples. Então, não é obrigatório o uso do RStudio, não. Mas, se você vai usar esse pacote, tem que usar o RStudio, porque ele é um pacote do RStudio, tá? E o segundo pacote é o Data.table. Data.table, pessoal, no R, é um pacote muito interessante para a gente trabalhar com exportação e importação de dados. O R tem uma infinidade de funções que trabalha com exportação e importação. Mas, até hoje, aquele que eu encontrei com mais, vamos dizer, mais potência, e o que eu chamo de potência? Velocidade de leitura de dados. É o Data.table. Ele é realmente muito bacana. Ele consegue fazer a leitura, assim, fenomenal. Quando você tem grandes bancos de dados. Para quem trabalha com dados pequenos, qualquer função tá valendo. Mas para você que trabalha com grandes bancos de dados, usa o Data.table, que você vai ganhar assim, muita velocidade de leitura de dados. Tem arquivo no R que, dependendo da função que você for utilizar, demora 10 minutos só para você ler o arquivo. Então, o Data.table te ajuda muito. Bom, pessoal, então são esses 3 pacotinhos que eu vou usar nessa primeira palestra nossa. RStudio API, que eu utilizo ele para definir a trilha de dados do meu computador automaticamente. Lembra que eu falei com vocês, né, durante a semana, olha, baixem o material, coloquem tudo dentro de uma pastinha? É isso que o RStudio API faz. Se o seu material está dentro de uma pastinha, ele já lê automaticamente aquele diretório e tudo que a gente for salvar ou ler para dentro do R, ele vai puxar daquele diretório específico. Então, isso é muito legal. Por quê? Muita gente, né? Igual eu falei com vocês, eu ministro curso no R já desde 2017, né? Já são 9 anos. Uma das coisas que o pessoal tem mais dificuldade dentro dos cursos é o tal de definir a trilha de dados. Ir lá no seu diretório, copiar aquela trilha, colocar entre aspas, trocar as barrinhas. Nossa, isso às vezes perde mais de meia hora dentro de um curso só para resolver esse detalhe. Então, o RStudio API veio para resolver esse problema, porque ele define de forma automática, você não tem que digitar nada. Bom, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Como que eu faço, né, com os pacotes no R? Pacote, pessoal, no R é um conjunto de funções que nos permite fazer alguma coisa. Muita gente acha que o R é só análise estatística, né? E hoje eu vou provar para vocês que não, porque a gente praticamente não vai falar de análise estatística. O modelo de machine learning, né, lá no final, está dentro de análise estatística. Mas o restante nós não vamos falar de análise estatística, vamos falar de outras coisas, né, que o R faz além das análises estatísticas. Então,
Na linha 11 aqui, pessoal, o que eu estou fazendo é uma lista de pacotes, como se fosse uma lista de compras. Eu coloco entre aspas e separado por vírgula cada um dos pacotes que eu preciso trabalhar dentro daquele script. Então, nesse caso aqui são só 3 pacotinhos, mas tem script meu que tem 20 pacotes, 30 pacotes. Então, eu crio uma lista aqui, onde com todos os pacotes que eu preciso. Aí o pulo do gato está aqui, pessoal. Essa funçãozinha da 13 a 18, o que ela faz? Ela pega essa lista de pacotes nossa, vai lá no meu computador, lá na pastinha do R. O R tem uma pasta específica no computador, então você não precisa se preocupar, ele acha essa pasta, né? A não ser que você trocou na hora de salvar, aí complica, mas na hora de salvar não, na hora de instalar, né? Aí complica, mas geralmente a gente não muda isso, né? Ele vai lá no meu computador e olha, o pacote RStudio API já está instalado aqui no computador do Léo? Ele já está, beleza, então pula para frente. O pacote Sidra, não, ele não está instalado, então eu vou instalar. Então ele olha automaticamente quais pacotes estão instalados e quais não estão na sua máquina e ele faz a instalação. Então hoje em dia você não tem mais que ficar instalando pacote por pacote, a não ser casos muito raros, tá? Existem computadores que por algum motivo isso aqui não funciona, tá? Infelizmente. Aí como que vamos supor, pessoal, que vocês vão rodar aí, né? Mais de 2.000 pessoas inscritas, deve ter aí pelo menos umas 10, 15 que isso aqui não vai funcionar. Como que vocês vão instalar esses pacotes? Vocês vão vir aqui em Packages, Install e vão fazer a instalação manual, tá? Aí como que faz a instalação manual, Léo? Vai abrir uma telinha aqui e aqui você vai digitar o nome do pacote que você quer instalar. RStudio API, tá? Eu não vou instalar de novo, porque eu já tenho ele instalado. Mas caso isso daqui não funcione, apresente erro, você vai fazer a instalação manual. Para a maioria de vocês vai funcionar perfeitamente. A instalação do pacote, gente, ela é feita uma única vez na sua máquina, tá? O R vai na internet e baixa aquele pacote e deixa lá guardadinho na sua máquina. Mas ele está na sua máquina não quer dizer que ele está pronto para usar. Aí você tem que carregar o seu pacote, que a gente carrega com a função library. Da mesma forma, automaticamente, o R já vai carregar todos esses pacotes aqui dentro da sua máquina, tá? Então, essa função, ela já instala os pacotes que tem que ser instalados e carrega todos os pacotes que tiver na sua listinha aqui que você definiu, que para esse script será importante, tá? Então, vou fazer isso aqui para vocês verem, ó. Vou rodar a linha 11. Para quem está iniciando no R, para você rodar um comando no R, você coloca o cursor na linha, pode ser em qualquer lugar, tá? Não precisa ser no início da linha, não. Pode ser em qualquer lugar. E você clica Ctrl Enter. Rodou. Ó, o que está aqui em cima apareceu cá embaixo. Quando aparece aqui embaixo, e não dá nenhum erro, né? Não aparece nenhuma mensagem de erro, é porque deu tudo certinho. Então, vou rodar aqui agora a linha 13 até a linha 18. Aí, quando a gente carrega os pacotes, pessoal, geralmente aparecem umas mensagens de warning, tá? Ó, pacote, né, que foi requerido, fala aqui de algumas informações, vem algumas mensagens de warning. Se a mensagem for só de warning, tá tranquilo, tá instalado tudo certinho. Agora, se aparecer uma mensagem de error, essa palavra aqui, ó, error, aí alguma coisa deu errado. Aí algum pacote não instalou, aí você usa esse install aqui e vai instalando um a um os pacotes. Beleza? Isso é muito importante. Sem instalar os pacotes, você não consegue rodar análise praticamente nenhuma no R, só algumas análises bem básicas mesmo. Bom, uma vez que os pacotes estão instalados, aí a gente vai definir o diretório de trabalho. Como eu falei, nós vamos definir ele de forma automática, né? Utilizando essa funçãozinha, que é a função getActivateDocumentContext.
do pacote RStudio API. Então, essa função, para quem já usa o R há mais tempo, o que vocês usam? Essa setwd. A setwd é a função que a gente usa para definir o diretório de trabalho, ou seja, para definir em qual pastinha do nosso computador nós vamos trabalhar. Quando eu coloco essa função aqui dentro, ele define de forma automática. Mas, de novo, o seu script precisa estar salvo na pasta que você quer utilizar. Porque o que ele vai definir é a pasta do script. Ok? Então, isso é muito importante. Por isso que eu falei, crie uma pastinha no seu computador para o workshop, porque ele vai ler tudo que tiver lá dentro. Tá? Então, olha aqui que legal. Ó. Aí, uma vez que a gente definiu, Léo, como é que eu sei se definiu? Não pode dar erro aqui. Se não der erro, provavelmente deu certo. Mas para a gente ter certeza que você está na pasta correta, nós vamos rodar a linha 24, que é o getWD. O getWD ele vai te mostrar qual pasta que você está dentro do seu computador. Então, vou colocar aqui. Então, eu estou na pasta C/user/leonardo/OneDrive /documentos analise /R no mundo real, dados climáticos, API, Sitelis e Machine Learning. Estou na pasta correta, estou na pasta do nosso workshop. Então, deu certo. Tá? Então, instalei meus pacotes, defini meu diretório. Isso, pessoal, eu faço em todos os meus scripts. Isso é como se fosse um cabeçalho que você vai usar sempre. Léo, toda vez que eu abrir o R, eu tenho que carregar os pacotes? Tem. No momento que eu fechar o R, os pacotes fecham todos. Então, eu tenho que carregar tudo de novo. Léo, toda vez que eu abrir o R, eu tenho que definir a área de trabalho? Tem. Porque, geralmente, quando você abre o R, ele te joga automaticamente para a pasta documentos do seu computador. E, geralmente, você não quer trabalhar nessa pasta. Geralmente, né? Então, tem que definir, pessoal. Não tem jeito. Tá? Bom, agora nós vamos colocar a mão na massa, gente. Agora é a hora da verdade. Vamos lá, hein? Pontos importantíssimos aqui. Primeira coisa que você precisa saber para trabalhar com dados do IBGE. E talvez essa seja a parte mais difícil, tá, gente? Qual é a tabela que você vai usar dentro do IBGE? Por que é o mais difícil, pessoal? Porque o IBGE, assim, esse site é muito legal? Ele é muito legal, mas ele ainda é meio confuso, né? Para você achar a tabela correta. Porque ele tem, por exemplo, dentro da agropecuária, ele tem dados aqui na indicadores, aí você vê em economia, ele tem mais dados, né? A mesma coisa serve para a indústria, né? Ele vem aqui, você tem algumas tabelas, aí ele vem aqui, você tem mais, e você clica, vou clicar aqui, por exemplo. Aí você clica aqui e você vai ter, quer ver, ó, tabelas. Você vai ter, aqui até que tem duas só, mas tem alguns que tem várias tabelas, pessoal, várias. Aqui eu peguei um que já é dados mais antigos. População, vamos ver o que a gente tem aqui, censo demográfico. Censo. Ó, aqui tem mais tabelas, ó. Então, aqui tem várias. Ó. Censo demográfico tem um. Aqui sim, tem uma porrada de tabelas. Então, o que acontece? Você tem que ler aqui o nome da tabela e verificar se é isso mesmo que você quer. Olhar o período para ver até quando que essa tabela foi atualizada, porque tem tabelas que são mais antigas, às vezes para você não vai adiantar, né? Então, esse é o primeiro passo e, na minha opinião, o que mais você vai gastar tempo. Qual tabela dentro do site que eu tenho que utilizar? Tá? Então, não tem outro jeito, gente. Tem que vir aqui, né, e ler, né, ir aqui na barra, né, na parte de pesquisas, naquilo que talvez seja o mais importante para você, tá? E
procurar mesmo. Não tem outra alternativa, não. Tá? Porque hoje, a última vez que eu rodei isso, o que acontece? O site do IBGE estava com mais de 10 mil tabelas, pessoal. Então, assim, é muita coisa, tá? Então, esse é o ponto principal, tá? Achar a tabela correta que você vai trabalhar. No nosso exemplo aqui, que nós vamos trabalhar aqui na aula de hoje, nós vamos trabalhar com a tabela 1612, que é de produtos agrícolas. Aí, pessoal, o pacote Sidra, ele tem duas funções que são importantíssimas para nós. Tem outras funções, mas essas duas são realmente importantes. O InfoSidra e o GetSidra. O InfoSidra, ele vai te trazer todas as informações da tabela. Porque a gente precisa dessas informações para montar a API que vai, através da função GetSidra, pegar os dados. Tá? Então, como que a gente usa a função InfoSidra? Coloco info, underline Sidra, né, que é o nome da função. Entre parênteses, eu coloco o número da minha tabela. Não pode colocar o número entre aspas, tá, gente? É só o número mesmo. Então, entre parênteses, você vai colocar o número. No nosso caso, 1612. Você pode colocar o número que você quiser aqui, que ele vai tentar baixar os dados. Se ele não baixar, é porque aquela tabela não existe. Tá? Se eu colocar aqui 20 mil, por exemplo, ele vai trazer nada, porque não tem a tabela 20 mil ainda, né? Então, eu vou colocar aqui. Olha, ele está baixando as informações. É bem rapidinho, tá? Porque aqui ele está trazendo só as informações, tá, gente? E eu vou ler aqui o arquivo para vocês verem, ó. Agora vamos lá, hein? Vou explicar aqui para vocês que isso aqui aqui tá o pulo do gato, gente. A dificuldade de trabalhar, não a dificuldade, né? Acho que é ruim falar isso. Mas assim, o que vocês precisam para construir a API aqui no GetSidra? O que você vai ter de informação aqui? Primeiro, o que essa tabela traz de informação para a gente? Então, a tabela 1612, ela vai trazer para a gente a área plantada, a área colhida, a quantidade produzida, o rendimento médio e o valor da produção das lavouras temporárias. Tá? Então, é isso que ela traz para a gente. Segundo ponto, o período. Então, essa é uma tabela que tem de 1974 até 2024. De novo, gente, não sei o quão confiáveis são esses dados muito antigos, né? Era uma outra época do Brasil, como que esses dados eram guardados, mas está disponível. Então, se você quiser utilizar, pode ficar à vontade. Variáveis. O que são essas variáveis, Léo? É aquilo que tem de informação dentro dessa tabela. Aí a gente tem os códigos da variável, tá? E aqui embaixo tem a descrição. Então, aqui, infelizmente, deixa eu ver se eu consigo. Eu queria colocar lado a lado. Deixa eu ver se eu consigo aqui, gente. Não vou conseguir. É muito grande o nome. Aí ele não está deixando, sabe? Mas isso aqui era para estar lado a lado, tá? Variável e descrição. Então, o código 109, ele representa a área plantada em hectares. O código 1.109.000, ele representa a área plantada percentual total. O código 216, ele representa a área colhida em hectares. O código 1.216.000, ele representa
a área colhida percentual total. O código 214, né, o número 5 aqui, né, ele representa a quantidade produzida em toneladas. O código 112, ele representa o rendimento médio da produção em quilogramas por hectare. O código 215, ele representa o valor da produção, e aqui vai ter de tudo, né? 1.000 cruzeiros, 1.000 cruzados, 1.000 cruzados novos, 1.000 cruzados reais e 1.000 reais. Tá? Tem todas as moedas que veio nesse período, né, gente? Faz parte. E o código 1.215, ele vai representar aqui para a gente o valor da produção total. Tá? Então, isso aqui vai ser muito importante, porque você vai baixar um código por vez. Tá? Na hora que a gente for montar a API aqui, daqui a pouco eu vou explicar como é que faz, você vai escolher um desses códigos para você baixar. Tá bom? Aí, essas são as variáveis que a gente pode baixar. Tá? Agora tem as categorias classificatórias. Tá? Então, nós temos dentro da categoria o que eles chamam de C81, Produto das Lavouras Temporárias. Cada tabela do IBGE vai ter uma categoria diferente. Pode ser que se repitam entre as tabelas, mas assim, por exemplo, essa daqui é C81. Se você for baixar dados populacionais, deve ter outras categorias, ok? Então, cada tabela tem a sua. E aí, dentro dessas categorias, nós vamos ter vários códigos também. Então, por exemplo, nessa tabela específica, eu tenho um código para cada cultura. Eu quero baixar dados de abacaxi. Então, é o código 2688. Eu quero baixar dados de arroz. É o código 2692. Léo, eu quero baixar dados, sei lá, feijão. 2702. Vamos ver aqui, milho, né? 2711. Soja, 2713. E assim por diante. Temos inúmeras culturas aqui dentro dessa tabela, tá? Uma quantidade enorme aqui, e você vai escolher também qual delas que você quer baixar. E por último, nós vamos ter a geografia, ou seja, a região que você quer baixar esses dados. Você pode baixar o dado geral, Brasil, vai te dar só uma média do que o Brasil produz naquela cultura específica. Você pode baixar por região, né? Então, aqui seria Norte, Sul, Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste, né? As 5 grandes regiões. Você pode baixar por estado, ok? Unidade de federação, então cada um dos estados. Você pode baixar por cidade, tá? Então, aqui tem 5.563 cidades, é o total de cidades que tem no Brasil, né? Você pode baixar por mesorregião. Confesso que eu não entendi muito bem essa mesorregião e algumas classificações que eles fazem. Não sei se é a Embrapa que faz. Isso aqui eu não tenho certeza, tá? E micro-região, pelo que eu entendi, é a própria cidade. Tá? Eu não consegui enxergar a diferença entre um e outro, não. Tá? Bom, então essas informações, pessoal, elas são informações importantíssimas para a gente. Importantíssimas, tá? Porque essas informações, a gente precisa delas para montar a API do Get_Sidra. Então, agora eu quero baixar os meus dados. E eu vou, nesse exemplo, eu vou baixar dados de milho por município. Então, eu vou criar aqui um objeto, tá? Chamado milho município. Eu posso colocar o nome que eu quiser, tá? Tanto faz o nome, ok? Para baixar essas informações, tá? A função que nós vamos utilizar é a Get_Sidra, tá bom? Essa Get_Sidra, ela tem somente um argumento, que chama API.
API, pessoal, é um código que a gente usa para entrar em determinado site e baixar dados. Quem montou esse pacote, ele foi muito feliz, né? Montou um pacote muito simples de ser utilizado e muito poderoso, né? Onde a única coisa que você precisa indicar dentro dessa API é as informações que a gente pega no info, né? O período, a variável, a categoria, o nome da tabela. Ele não te pede mais nada, ele não te pede credenciais. API não é uma coisa, muitas das vezes não é muito simples trabalhar com APIs. E essa daqui é realmente bem simples. Pode até parecer complexo, vocês que estão olhando esses números aí, estão falando, Léo, o que tem de simples nisso aí? Meu Deus, esse monte de número e letra que está aí, mas eu já vou explicar cada detalhezinho, tá, gente? Então vamos lá. Primeiro argumento da API. Olha, de novo, hein? É bom vocês anotarem, né? Pegam o bloco de notas do computador de vocês, ou um caderninho, quem gosta, e anota. Para depois vocês não esquecerem disso daqui. Porque se vocês montarem errado, não vai trazer dado nenhum. E aí você vai falar que não funciona. E é só porque você está montando a API errado. Vamos lá, hein, pessoal? Ó, barra T. Esse T é de tabela. Aqui você não vai mexer. Tá? Não tem que mexer nesse T, não. Barra, aí aqui sim, ó. Primeiro número, 1612. 1612 é o número dessa tabela. Então, para cada tabela que você for baixar, você vai trocar esse número. Ok? Então, primeiro ponto. Segundo, aí barra de novo. Essas barras você nunca vai mexer também, tá? Deixa do jeitinho que tá. Não mexe no time que tá ganhando. Segundo argumento que você vai mexer é a geografia. A geografia, aqui é o único que eu não sei por que ele fez isso, né? Mas tudo bem, não tem problema. Ele coloca uma letra N antes. N e um número. Esse N você não vai apagar, você vai deixar ele aqui quietinho, quietinho, sem mexer. Agora, o número, você pode mudar de acordo com esses números que estão aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Ah, eu quero só a média do Brasil, então você vai colocar N1. Ah, não, eu quero por região, então você coloca N2. Eu quero por estado, N3. Eu quero por cidade, N4. Ah, eu quero por mesorregião, N5, ou para o micro-região, N6. Então, aqui eu estou usando o N6, tá? Que ele vai trazer para cada cidade as informações, tá? Então, esse número que vem depois do N é exatamente esse númerozinho aqui, tá, pessoal? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vai ter tabelas que tem mais divisões, principalmente as tabelas da área de saúde. Eu já baixei algumas, né? Eles têm mais algumas divisões aqui, baseado no que eles fazem para a parte de saúde, tá bom? Barra all. All aqui, pessoal, por exemplo, se eu escolher a micro-região, eu posso, por exemplo, definir o nome de uma cidade específica que eu quero baixar os dados. Eu não preciso baixar os dados do Brasil inteiro. Mas aqui só faz sentido você mexer nesse all se você quiser o dado de uma única cidade mesmo, que você não vai conseguir colocar várias cidades na API, entendeu? Então, na minha visão, deixa all, baixa os dados do Brasil inteiro e depois lá dentro do seu Excel, você filtra os dados, tá? Na minha opinião. Mas não, Léo, não quero, eu quero baixar só de uma cidade. Aí você baixa, você troca esse all aqui e coloca o nome da cidade, tá bom? Agora vem, até aqui eu acho que não tá bem tranquilo, né, gente? Não tem muita dificuldade. É só tomar cuidado. O que eu já vi de erro? A pessoa, na hora de trocar aqui, ele apaga esse N, aí ele põe 5. Aí dá errado, tá? Como eu disse, esse N faz parte da API. Agora a gente vem para categoria, pessoal. Aqui
na minha opinião, é a parte mais difícil, tá? Aqui é onde as pessoas geralmente se enrolam. A categoria, pessoal, primeiro tem a letra C. Você tem que copiar o código que aparecer aqui, ó. Vai estar Classific Category, cifrão, vai ter... Isso aqui não é aspas, né, gente? Não lembro o nome desse sinal aqui, não. E depois vai ter C, algum número. C81, C25, C120, C alguma coisa. Você vai copiar exatamente isso aqui, ó, C81, e vai colocar aqui. Essa é a categoria, vamos dizer, maior, né? C81. Tem que colocar, tá? Vai ter tabelas, pessoal, que tem mais categorias, tá? Essa tabela nossa aqui tem uma categoria só, que é a C81. Mas, de novo, voltando à parte de saúde, você tem tabela que tem uma categoria só para idade, uma categoria só para sexo, às vezes tem uma categoria, como é que fala? Para renda da pessoa. Então, tem tabelas que você vai ter mais categorias, não vai ser uma única, ok? Então, é muito importante definir aqui, ó, C81. Barra, aí você vai escolher qual desses códigos você quer baixar. Beleza? Léo, e se eu quiser baixar todos? Aí você coloca all. Esse mesmo all aqui, você coloca aqui. Eu não recomendo, tá? Não recomendo, porque às vezes é muita informação. E a API, pessoal, isso é um ponto importante. Deixa eu ver se eu tenho tempo para falar, né, sobre isso. Tenho ainda. Temos mais um tempo ainda de palestra. A API, ela vai entrar num site para baixar dados, gente, de forma automática via R. Se você coloca informação demais e você começa... Imagina, ele vai entrar, pegar informação, entrar, pegar informação, entrar, pegar informação e vai ficar fazendo isso. Se você coloca coisa demais, o site pode falar, opa, temos um hacker aqui. Trava. Para de baixar os dados. Então, eu não recomendo querer fazer APIs para trazer a tabela inteira de uma vez. Porque a chance de bloquear é bem grande. Tá? Então, na minha visão, né, eu prefiro trabalhar com um por vez. Então, aqui, eu quero baixar milho, não é? Então, eu vou lá no milho. Milho, aqui. 2.711. Olha que legal. Então, eu vou pegar esse 2.711 e vou colocar aqui na minha tabela. Então, eu coloco o nome da categoria, C81, barra 2.711. Beleza? Bom, então, definir a categoria. Ok? Agora, nós vamos definir a variável que a gente quer trazer. Como eu falei, nós temos várias variáveis. E eu estou chamando de categoria e variável, pessoal, eu estou mantendo o que o IBGE chama, tá? Isso não é eu que defini, não. É o IBGE, tá? Gostem ou não da classe, do como eles chamam, mas eu estou mantendo até para facilitar para vocês. Então, a variável, nós vamos colocar o quê? Barra V. Esse V você não vai mexer, você vai deixar ele quietinho aqui. E aí você vai definir, barra de novo, né? O código que você quer trazer. Então, eu escolhi o código 214, que é, deixa eu olhar aqui de novo, quantidade produzida em toneladas. Você pode escolher qualquer código que você quiser, desde que ele esteja nessa lista aqui. Então, você coloca V barra 214. Barra de novo, P. O P é de period. Por que eles colocam period e não ano? Year, né? Porque tem tabelas do IBGE que não são por ano, são por trimestre. Tem tabelas que são por semestre. Então, eles colocam period. Nesse nosso caso aqui, é por ano. Tá? Então, eu escolhi aqui o ano de 2024. De novo, você pode colocar all aqui para baixar tudo de uma vez, mas pode ser que a tabela seja muito grande e trave, tá?
Aí fica a seu critério. Se travar, se você tentar e travar, você já sabe. Opa, tentei baixar dado demais, ele não deixou, não. Vou ter que tentar fazer igual o Léo falou. Então, vou colocar aqui 2024, tá? Então, pessoal, é muito importante vocês fazerem isso com bastante cuidado. Porque qualquer erro aqui na API, ele não vai baixar dados, vai trazer nada para você, tá? Então, tem que montar com muito cuidado, devagarzinho mesmo, principalmente quem está iniciando, né? Bem devagar, olhando os detalhes para você trazer os dados corretamente. Vou colocar aqui para baixar. Ele vai aparecer essa mensagem. All others arguments are disconsidered when API is informed. Tá? E baixou. Bem rapidinho, né? Eu não pedi muitos dados, né? Eu pedi só 2024, uma variável específica, né? E só para milho. Então ele trouxe bem tranquilo. Olha a tabela aqui, pessoal, ó. A função head, ela vai ler as 6 primeiras linhas da minha tabela, ok? Vamos lá, ó. Olha o que tem de informação nessa tabela. Nível territorial, código 6. Aí ele coloca nível territorial, município, né? Unidade de medida, ele coloca um código aqui, 117. Unidade de medida, toneladas. Aqui o valor, né? Em toneladas, no caso. O código do município. E o nome do município. Ó. Alta Floresta do Oeste. Nossa senhora, agora complicou, hein, gente? Roraima ou Rondônia? Ei, acho que é Rondônia, né? Ariquemes, Cabixi, e aqui a produção em toneladas de cada um desses municípios no ano de 2024. Aí você vai ter aqui, né, qual foi o código que você escolheu, né, o produto, milho, porque lembrando, pode ser que você baixou mais coisa junto, né, e vai ter um monte de código aqui. A variável, né, quantidade produzida e o ano, 2024. Então, você acabou de baixar todos os dados de milho, né, produzidos no Brasil durante o ano de 2024. Agora eu vou salvar esses dados. Lembra que eu falei que eu ia usar o pacote Data Table, né? Para o Data Table você pode usar tanto para exportar quanto para importar dados para o R. Então, eu uso a função fwrite, que ela vai pegar agora e vai salvar uma planilha para mim em CSV lá na minha pastinha, né? Então, o fwrite tem 2 argumentos só. O primeiro deles é o nome da tabela que você quer salvar. No nosso caso aqui, milho, município, ok? Aí você coloca vírgula e entre aspas, ó, isso aqui é importante, gente, para você que está iniciando no RI, presta atenção. Entre aspas, você vai colocar o nome que você quer salvar lá na sua pasta. Você pode pôr o nome que você quiser, José, Maria, não importa, tá? Eu coloquei aqui milho município. E não esquecer a extensão, .csv. O pacote Data Table ele só salva .csv e .txt. Se você quer salvar no formato de Excel, aí tem que ser outra função, tá? Ele não salva. Mas não recomendo, né? Não é... Pode salvar em Excel. Eu não gosto, não. Eu gosto de salvar em CSV. Porque é mais leve e depois, para eu ler no R de novo, fica mais fácil, tá? Então, eu vou salvar aqui, ó. Olha que legal. Vou lá na minha pastinha, gente. Ó. Vai estar aqui, ó. Milhos. Ó, desculpa. Milho município. Se eu abrir ela aqui no Excel, vai estar aqui para todos os municípios. Ok? De todos os nossos estados. Então, muito legal, né? Eu não sei se ele traz informação daqueles que não têm milho, né? Porque eu não acho que a gente tem milho em todos os estados brasileiros. Né? Deixa eu ver se ele tem NA aqui. Ah, tem uns em branco. Vamos ver onde está em branco aqui. Opa. Deixa eu ver quantos que ele põe em branco. Ah, tem bastante gente em branco. O Amazonas, eu imaginava mesmo, né? Aonde a gente tem ali Amazonas, Pará, Maranhão, Tem várias cidades, né, que a produção é 0, né?
Então, é o que eu esperava, né? Da gente ter dados zero também. Então, ele traz as informações, vai ter muito dado em branco, né? E é isso, né? Então, aqui está a tabela pronta para você trabalhar dentro do seu R ou em outro lugar que você quer trabalhar, né, com essas informações. Então, pessoal, qual que é o ponto crítico aqui? Montar essa API. Ok? E aí, meus amigos, qual que é o próximo passo, né? Não para hoje. Próximo passo. Montar essas APIs de forma automática dentro do R. Se eu te falar que tem uma forma, né? Onde você pode... Na verdade, eu criei uma forma, né? Que você não tem que ficar preocupando com essas informações de cada tabela. Você indica a tabela e o R vai procurar todas as combinações possíveis de API e vai baixar todos os dados para você, criando uma mega tabela com todas as informações, tá? Isso é bem interessante, porque facilita muito a sua vida, né? Como eu disse, essa criação de API aqui, às vezes, não é fácil, principalmente para quem está iniciante, né? Às vezes, é algo que dá um pouquinho de dor de cabeça, ok? E assim, outro ponto é você ter um arquivo com todas as tabelas da Sidra para você conseguir, de uma forma mais simples, né? Encontrar essas informações. Então, eu também criei um script, né? Onde ele baixa as informações de todas as tabelas, salva num CSV para você, e aí você pode só entrar no Excel e digitar, sei lá, eu quero dados de população. Aí você digita população, aparece todas as tabelas que tem informação de população, e você escolhe, né? Isso, qual das tabelas que você quer trabalhar, ok? Então, esses são dois pontos importantes, né, para trabalhos futuros que pode ou não ser importante para vocês. Aqui tem vários pontos, né, que eu coloco aqui. Agora, usar esses dados, né, criar relatório automático, criar dashboards, criar mapas, né? Hoje nós vamos falar de mapa. Como que a gente junta, né, os dados de IBGE com os dados de mapa e cria os mapas com essas informações? Como que a gente cria os relatórios com essas informações? Como que a gente cria dashboard? Então, tem muita coisa. O mais importante, pessoal, que vocês precisam aprender é essa parte da API. E aí, pessoal, como eu disse, né, aqui é um workshop e não dá tempo da gente discutir muitas coisas. Vocês estão vendo que, né, eu praticamente já usei a 1 hora dessa apresentação e praticamente não tem tempo, né, para a gente tá conversando mesmo com vocês, resolvendo problemas. E aí, pessoal, como eu pensei, né, num curso, né? Foi até uma das perguntas que eu fiz lá para quem fez a apresentação. Num curso que vai começar no sábado que vem, nesse mesmo esquema que nós estamos fazendo, serão 4 sábados, e dentro desse curso nós vamos falar desses 8 temas, só que de forma, falar apenas de 2 temas por cada sábado, e aí na forma de curso, né? Onde eu uso o Teams, e aí eu deixo vocês abrirem a tela, deixo vocês compartilharem tela, resolver erro, aluno por aluno, né? De uma forma diferente do que o que a gente está fazendo hoje, que é numa forma mais de palestra, né? A mesma não, né? É uma apresentação que eu faço, mas aí os alunos, a gente tem uma interação muito maior. E é o seguinte, né? Então, como eu disse, esse curso vai ser os próximos 4 sábados, ok? Começando 9 horas da manhã, horário de Brasília. A gente não vai começar às 8, começar um pouquinho mais tarde. E nesse curso, aqueles que quiserem fazer inscrição, né, eu vou apresentar para vocês esse script automático para baixar os dados, já com todas as tabelas do Sidra acoplados, e com todas as informações que você precisa. Eu vou colocar agora, pessoal, aqui no bate-papo,
o link para vocês acessarem, tá? Aqueles que tiverem interesse em fazer um curso, né? Eu perguntei lá, vi que vários de vocês tinham, né, esse interesse. Então, aqueles que tiverem, ok? Pode acessar. E um detalhe muito importante, gente. Eu não vou ficar falando muito aqui do curso nesse momento, tá? Mas esse curso, ele tem um valor, esse curso é pago, né? Então, ele vai ter certificado, que é uma coisa que vocês gostam muito, né? Ele tem acesso vitalício às gravações, tá? Então, você não precisa assistir ao vivo, você pode assistir depois gravado. Fica tudo dentro da Hotmart, né? Que é a plataforma que eu uso para os meus cursos. E esse curso, o valor dele, vocês vão ver aí nessa página, R$160, tá? A inscrição dele. Mas eu vou colocar aqui agora no bate-papo um cupom de desconto, deixa eu copiar aqui, que vai dar 50% de desconto para quem fizer a inscrição, tá? Isso, ou seja, vai sair por R$80, gente, a inscrição. Ou seja, dá R$10 para cada tema, né? R$10 para cada tema deve ser o preço de uma Coca-Cola hoje no Brasil, né? Acredito eu. R$10 uma Coca. Só tem um detalhe, pessoal. Deixa eu só olhar aqui, para não falar bobagem. Esse desconto de 50% que eu estou dando para vocês, ó, ele vai valer até as 10h30 da manhã, tá? 10h30 o cupom congela. Não vale mais. Então, você tem que fazer a sua inscrição até as 10h30 da manhã, tá bom? Para o nosso curso que vai começar na semana que vem. Léo, não quero, só quero participar do workshop aqui. Problema nenhum. Vamos seguir daqui a pouco com as outras palestras, ok? Agora, se você quiser algo mais automático, isso não vale só para esse tema, vale para os outros que a gente vai falar também. Um acompanhamento mais especial, né? Aí sim, da gente ter uma conversa dentro do curso, você compartilhar a sua tela comigo, todo erro que tiver eu vou te ajudar a consertar. O curso começa às 9 horas e não tem hora para acabar, ok? Curso meu, muitos de vocês já são meus alunos, sabem disso, não tem hora para acabar, não. É a hora que resolver o problema de todos os alunos que estiverem ali presentes. Tá bom? Então, quem quiser aproveitar essa promoção, até às 10h30 da manhã. Tá? Depois esse cupom cancela. Durante o dia vai ter mais cupons, mas nenhum deles com 50%, tá? Vocês estão até vendo aqui na minha tela, né? Bom, pessoal, perguntas, tá? Posso pagar o curso e assistir a gravação? Sim, sim. O curso, pessoal, você não precisa assistir ao vivo. O curso é acesso vitalício às gravações lá na plataforma Hotmart, tá? O curso você vai poder assistir 10, 20, 30 vezes, quantas vezes você quiser. Tá? Bom, quem tiver perguntas sobre o curso pode perguntar e eu vou responder agora algumas perguntinhas sobre a palestra. A Júlia colocou aqui, ó, C18 é a categoria mãe e 2.711 deve ser o nome da categoria escolhida. Acho que a gente pode classificar dessa forma, sim, Júlia. C18 é uma categoria maior, guarda-chuva, e 2.711 é uma categoria ali dentro. Exatamente isso. Seu ponto é muito bom. É por isso que em seguros agrícolas usamos micro-regiões e meso-regiões, para quando o município tem vazio, pelo menos tentamos na micro e na meso. Aí eu não sabia. Obrigado pela informação. Então, mostrando aí por que usa micro e meso-região, porque muitas das vezes não tem a informação do município, né? Às vezes é um município muito pequeno, não tem. Muito legal de saber, ó. Muito bom. C18 eu não peguei o que é. Beleza. O C18, ó, deixa eu colocar aqui o info de novo. Eu falei, né? A sapada categoria é a parte mais chata, pessoal. O C18 está aqui, ó. Quando você abrir a informação, vai ter um lugar que vai estar escrito Classific Category. Depois disso, vai ter um valor. C18 não, C81, né, gente? Desculpa. Eu falei. Eu devo ter falado na palestra C18, né? Se eu falei, desculpa. C81, tá? Aí, C81
é esse códigozinho que está aqui, tá bom? Provavelmente eu falei C18, né? Desculpa aí se foi isso. Ó, deixa eu ver mais o que nós temos aqui. Produto das lavouras temporárias. Ah, beleza. Isso aqui vocês estão só passando a parte do C81. Provavelmente foi meu erro. Thaís, essa parte do erro de instalação, pelo jeito aqui, é algum erro de instalação do como é que fala? Do pacote. Esse eu não vou conseguir olhar agora, tá? Não vai dar tempo. Ok? Esse é um ponto importante, né? As tabelas lindas não são em UTF-8, né? Então, quando tem acento, ele buga. Isso é uma coisa que eu estou tentando resolver ainda. Confesso que eu não consegui, tá? Os demais cursos serão ao vivo ou já estão gravados? O curso vai ser ao vivo nos próximos 4 sábados, tá, gente? Até olhar aqui a data, tá? Deixa eu ver. Dia 30 de maio, dia 6 de junho, dia 13 e dia 20. Nós vamos ter 4 encontros ao vivo, igual o de hoje, tá? Cada dia nós vamos falar de 2 temas, ok? Que são os mesmos temas que a gente está discutindo aqui hoje. Só que, como eu falei, vocês vão ter acesso a um material mais potente, vamos dizer assim, mais automático e curso. Então, por exemplo, o problema da Thaís aqui, ela já ia abrir a tela para mim, compartilhar a tela e eu ia resolver o problema dela. Entendeu? O cupom está dando inválido? Sério, gente? Acredito que não seja o nível territorial. Existe a opção divisão territorial. Será que temos que adicionar V? Ah, esse é um bom ponto, João Paulo. Essa eu não tenho a resposta para você, tá? Eu peço desculpa. Vou pesquisar. O cupom tá dando erro, gente? Sério? Really? Vou colar aqui de novo o cupom, tá, gente? Colei aqui de novo. É o Workshop 80, tudo maiúsculo. Como faz para abrir a tabela CSV? Ah, tá. O que acontece, pessoal? Vou fazer isso aqui, acho que dá tempo ainda, tá? Para algumas pessoas, a tabela vai estar aparecendo aqui tudo na coluna A e separado por vírgula, né? Porque o computador de vocês não está configurado para esse tipo de sistema. O que vocês vão fazer? Ó? Vocês vão clicar só na coluna A, hein? Só na coluna A. Ok? Vocês vão vir aqui em Data, Dados, né? Se o seu computador estiver em português, provavelmente tá, né? Dados. Texto para colunas. Essa informaçãozinha aqui, ó. Aí aqui, ó, delimitado. Você vai clicar em próximo. E aqui você vai escolher separado por vírgula. Que provavelmente é o separador que está aí no seu computador. Aí você clica... Eu não vou clicar aqui não, senão eu vou cagar a minha tabela, tá, gente? Aí você clica em finalizar. Aí provavelmente vai ficar a tabela direitinho.